Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo e a nossa live de hoje é Medo do Sucesso. Será que você tem isso? Será que isso existe de verdade? Boa noite, Marta. Boa noite, Susan. Bem-vindas. E por que eu vou fazer uma live falando de medo do sucesso? Bom, para quem não me conhece, sou Márcia Fialho, sou mentora de conceito de marcas e o foco principal do meu trabalho é receber pessoas que são profissionais das antigas, profissionais que já trabalham há muito tempo, profissionais que tinham um patamar muito conceituado no mercado, que são pessoas super bem preparadas, mas que o mundo mudou muito depressa e as pessoas se perderam nessas mudanças e acabaram não estando no lugar onde deveriam estar. Boa noite, Silvânia. Então, o que acontece? Eu pego esses profissionais e faço eles se enxergarem como uma marca. Porque qualquer profissional é uma marca. Se você parar para pensar, um profissional de saúde, Dr. Ivo Pitangui é uma marca. Se você é um advogado, se você é um professor de alguma coisa, se você é um músico, se você é um chefe de cozinha, se você tem uma empresa de contabilidade, você é uma marca. E você precisa se posicionar de forma correta e mostrar ao mundo o seu verdadeiro valor, que as pessoas mais da minha geração, né, o pessoal mais de antigamente, não sabe fazer isso no mundo tão informatizado que, principalmente nesse último ano, as pessoas foram jogadas na internet e não sabem se colocar. Então, o que acontece? Muitas vezes eu começo a orientar os clientes, eu não apenas desenho os logotipos são o meio do processo. Antes de criar o desenho da marca, porque eu falo que uma marca não é o que a pessoa vê, uma marca é o que a pessoa sente. Então, eu não crio um conceito, eu converso com o profissional e desenvolvo um conceito que já existe. Eu ensino a pessoa a mostrar o melhor de si, a se comunicar de uma forma assertiva para que as pessoas, o seu público, perceba todo o valor que aquele profissional tem. Só que eu vejo muita resistência, em grande maioria das pessoas que precisam se mostrar, se comunicar com o público. Então, muitas vezes, assim, com muito cuidado, com muito jeito, eu falo assim: faz aquilo que eu te falei pra fazer, por que você não fez? Aí a pessoa não fala pra mim assim. Eu tenho um jeitinho assim, meio rolo compressor que eu tô trabalhando, tá? Mas é com todo amor que eu faço isso. Eu vou me empolgando com os projetos, vou tendo as ideias e falando para as pessoas: faz isso, faz isso, faz isso. E muitas vezes as pessoas se assustam e não falam eu não consigo. Elas trazem um rol de desculpas e justificativas. E muitas vezes isso é medo. Medo de fazer sucesso. Sim, isso existe e eu sei porque eu tinha isso e eu consegui detectar isso em mim, e depois que eu descobri isso e consegui vencer esse medo, foi que eu consegui chegar aqui, por exemplo, e falar dessa forma com vocês, porque não foi sempre assim, tá? E como eu não tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu não sou uma terapeuta, eu sou uma pessoa que vivenciou isso e eu tento ao máximo ajudar as pessoas a vencer esse medo, que quando eu falo disso, a grande maioria das pessoas fala: imagina, claro que eu quero fazer sucesso. Eu acredito que as pessoas querem, mas tem algo que trava e elas não conseguem. E a tradução é essa. Então, para ajudar as pessoas a descobrir o que trava, que às vezes você acorda e tem aquela lista de coisas importantíssimas para fazer e você vai dormir e não fez nada daquela sua lista, eu trouxe a pessoa que me ajudou, que se chama Magno Novari.
Ele é especialista em crenças e em processos mentais. E eu vou chamar, ele já estava, ó, estou aqui. Eu estava só fazendo uma pequena introdução. E o Magno se apresentar, aguardando. Entra, Magno, já te chamei. Olá, tudo bem? Bem-vindo! Quanto tempo? Quanto tempo que não nos vemos assim, né? Quanto tempo não nos vemos Face a assim? face. Que bom você Verdade. aqui. Bom, Eu obrigado pelo convite. fiz uma introdução porque eu queria Eu que as vi aqui pessoas sua introdução, não sei se a minha câmera está escura, eu coloquei um monte de luzes aqui, mas não sei se está muito escuro, mas acho que dá para ver bem, né? tá dando para te Dá ver para bem. ver bem? Então tá bom, Mas o que, que tá eu bom. queria? Eu queria que as pessoas entendessem por que eu chamei essa live com este título tão bizarro num perfil que fala sobre marcas. E por isso que eu quis Por explicar. trás E da marca agora tem você pessoas, tem a né? palavra, porque nós temos só 1 hora. Eu já comi aqui 7 minutos do seu tempo. E Por olha, trás da marca não tem pessoas? Por trás da marca? sempre tem pessoas, e o mais importante, pessoas também são marcas. E na maioria das vezes, as pessoas não conseguem se assumir como marcas, porque Uhum. elas acham que ser uma marca é uma coisa demais para elas, e não é. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse é que você se apresentasse, você dissesse o que você faz Uhum. e como é que você conseguiu me ajudar no meu processo de conseguir vencer esse medo de sucesso. Então, eu sou o Magno, eu tenho 47 anos, eu já fui padre por 11 anos e meio, então eu comecei a trabalhar com libertando pessoas de travas internas, de bloqueios, de crenças, já desde o período que eu era padre. Então, com 24 anos eu fui padre, eu me tornei padre, depois fui até os 36. Depois eu deixei e acabei me casando. E faz 10 anos, praticamente 10 anos, que eu trabalho somente com isso, somente com ajudando pessoas a se livrarem ou a desconstruírem as crenças que estão limitando-as para os processos, para as conquistas que elas querem ter na vida. Todo mundo, de alguma maneira, tem alguma crença que te limita para alguma coisa. Só que a maioria das pessoas não se dá conta disso, porque elas são construídas bem na nossa infância, a maioria delas, ou as mais contundentes, as que mais impactam na nossa vida. Então, estão num nível bem inconsciente. Basicamente, o meu trabalho hoje é ajudar pessoas a lidarem com as suas próprias crenças, para que elas, desbloqueando ou mudando essas crenças, possam ter condições de conquistar aquilo que elas desejam na vida. Esse é um processo, para mim, é simples, tá? Para você, assim, você me ensinou um negócio muito Simples. importante que foi a gente falava assim, eu quero acabar com essa crença. E você disse, você ressignifica uma Significa que crença. acabar não acaba. Porque tem muita gente que diz quebrar, eliminar. A gente não elimina, a gente ressignifica aquilo, reprocessa aquilo para que tenha um significado diferente. Ou simplesmente eu troco uma crença que é limitante por uma crença positiva. Eu desconstruo a limitante e construo uma positiva no lugar. A linguagem quebrar, eliminar, ela não é apropriada, exterminar não é apropriada, porque nós somos seres que construímos crenças o tempo todo. Algumas são desfavoráveis, outras são altamente favoráveis. É porque O que é mais crença, a pessoa interessante é já que acha que é negativo, né? Existem crenças não, favoráveis. não tem crenças favoráveis. Então, a questão toda é, se eu tenho uma crença que ela é desfavorável para o contexto atual, quer dizer, me limita a ter resultados diferentes do que eu já tenho, daqueles que eu já experimento na minha vida, a ideia é que eu abra mão dessas crenças para eu ter outras mais favoráveis ao contexto que eu estou vivendo, aos resultados que eu quero obter. Só que isso, na prática, assim, cognitivamente falando, é fácil dizer isso. No nível racional é muito fácil. O problema é que a maioria das crenças que realmente limitam as pessoas, elas não estão no nível consciente. Elas estão no nível totalmente inconsciente. Algumas delas no nível inconsciente profundo mesmo. E A algumas gente não muito aceita, né? escondidas.
A gente não aceita que a gente tem uma crença. A primeira reação é negar. Falar, não, é claro que eu É, quero isso. É claro, falando dessa história de sucesso, de ser um empresário bem-sucedido, a gente faz 1000 cursos e não consegue aplicar nada, não consegue colocar nada em ação. Não, mas eu quero, eu me esforço, é. eu estudo, eu acordo cedo, eu tomo um banho gelado, é claro que eu quero. E não Não basta. consegue. Mas não basta isso só. Muita gente cria até essas estratégias, até são boas. É tomar banho gelado, sei lá, acordar 5 horas da manhã. Eu faço tudo isso. Acordo 5 horas da manhã. Banho gelado eu não tomo nem a pau. Mas acordar 5 horas da manhã, eu acordo 5 horas da manhã todo Eu dia. tenho um Eu choque faço térmico. academia. Eu também, eu faço academia 2 vezes por dia, inclusive, para ter força física para eu dar conta dos meus clientes, dos atendimentos dos meus clientes, das aulas do meu curso também. Então eu faço isso todos os dias. Só que não Uhum. basta isso. Eu, enquanto profissional que cuida de outras pessoas, eu tenho a minha terapeuta que cuida de mim. Inclusive, hoje era meu dia de terapia, mas passou para amanhã. Amanhã é meu dia de terapia. Eu faço terapia semanal, por quê? Porque eu cuido das minhas questões, das minhas crenças. Eu tenho alguém que cuide de mim para eu cuidar das outras pessoas também. Então, eu não posso negar esse fato. O fato de eu trabalhar com isso não significa que eu esteja isento de tal coisa. Pelo contrário, eu devo ser o Claro, primeiro a experimentar isso. é Mas eu só humano. consigo hoje trabalhar com o que eu trabalho e cada vez aprofundar mais no meu trabalho e ousar cada vez mais, porque eu tenho alguém que me ajuda a desconstruir esses processos limitantes que eu trago desde a minha infância. Basicamente, eu vou explicar o que é a palavra crença, porque às vezes a pessoa fala, o que é crença, afinal de contas? Eu sou especialista em crenças e em processos mentais. A vida é toda feita de processos. Tá? Quando uma pessoa está conversando comigo, eu estou enxergando o processo que está por trás da fala daquela pessoa para entender quais são as pecinhas que estão ali, inclusive as crenças que estão presentes na fala de uma pessoa. Então elas se apresentam de maneira bem sutil e aí eu tenho um processo que eu utilizo, uma abordagem que eu utilizo para ajudar a pessoa ou a reprocessar esses conteúdos, ressignificando-os, tá? Ou para desconstruir as crenças que limitam, para construir crenças potencializadoras e a construir um sistema favorável a que aquelas crenças possam existir. Quer dizer, construir a vida, construir os processos necessários para isso. Então isso é algo bem sutil, bem delicado, bem profundo, tem que ter muita amorosidade para fazer isso. Mas tem hora que tem também que fazer igual como você fez. Tem hora que você tem que ir com os pés nos peitos da pessoa para ela acordar e dar assustar e seguir em frente para ter uma quebra de padrão. Então, crença é um pensamento dotado de fé, certeza e convicção que eu tenho sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo, que tem conteúdos de possibilidade, merecimento e capacidade também. Então, sempre nós estamos construindo crenças. E nós, na infância, em razão da falta de recursos internos, falta de filtros internos, nós acabamos construindo várias crenças limitadoras na nossa vida. Porque tudo que a gente entende ali, a gente depois leva para a vida adulta. De certas dinâmicas que a gente aprende na infância, elas depois reverberam na vida adulta, não tem como. Se eu, por exemplo, ficava doente para obter a atenção do papai e da mamãe quando criança, ou me sentia frágil para obter a atenção do papai e da mamãe quando criança, aí lascou. O bicho pega. Qual o profissional recomendado para ajudar na ressignificação de crenças? Psicanalista ou psicólogo? Os dois, tá? Pode ser É, psicanalista, pode ser psicólogo, pode ser um master em PNL como eu, o meu pode ser um profissional foi terapeuta esse aí IM, que vos terapeuta de fala. MDR. O meu Pode ser um o meu terapeuta de foi esse, MDR. tá? E eu vou responder, já que a live vai ficar gravada assim, que alguém perguntou, eu não quis te interromper. Mas continua, Magno. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários e que tiver alguma pergunta eu te faço depois, porque Tá, para tá. você não perder a sua sequência de Uhum. pensamento, que uma coisa muito importante que eu preciso que você fale para as pessoas é como é que você descobre qual crença que você tem para você poder trabalhar. Porque você não pode trabalhar uma crença que você nega. É fácil. Você tem que. Normalmente a pessoa, quando vem, ela está travando para alguma coisa, né? Ela está tendo dificuldades para chegar a algum resultado que ela deseja na vida dela. Tá, vou Ok? dar um exemplo Então bem eu daqui sempre, do pessoal sempre que pergunto assiste. assim: qual é o objetivo de melhoria que a pessoa tem? Qual é o resultado que ela quer alcançar e ela não está conseguindo? Ela está sempre fazendo algo contrário àquilo, está sempre fugindo daquilo, está sentindo sobrecarga, sempre sente que não dá, não rola, está sempre procrastinando, está
tá? Aquela pessoa que fala que ela é preguiçosa, ela está procrastinando, empurrando com a barriga, e ela sabe o que tem que ser feito, mas ela simplesmente não faz, simplesmente não executa aquilo que tem que executar. Às E aí a vezes nem primeira é pergunta que eu faço, preguiçosa, às vezes ela não, 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 coloca mais tarefas na isso, frente das tarefas principais para exato, justificar não fazer aquelas. E quando exato. chega no final do dia, porque às vezes eu ensino os meus clientes a fazer uma organização Uhum, de tarefas assim, como é que eu faço para me organizar? Eu passo a minha experiência, né? Eu falo, olha, eu aham, faço listas, eu boto na minha cara as listas, eu boto post-it, eu passo os meus métodos e as pessoas tentam fazer e não conseguem. Falar, eu fiz tudo o que você disse, mas no final do dia eu não tinha cumprido nenhuma das tarefas. sim, mas Mas acontece ficou o dia muito inteiro isso. atarefado. Sim, aí faz um monte de coisa que não dá sentido nenhum para aquilo que ele quer buscar. Eu faço Tem um assim, método faz um eu uso post. dois métodos, tá? Para isso, dois métodos. Primeiro é o TVC, o método TVC. Toma vergonha na cara, vai lá e faz. Assumir teu papel, vai lá e faz. Quando a pessoa não dá conta de assumir o papel dela, porque tem coisa travando. Então, eu vou no TVC e já vou de cara com a pessoa, falando com ela dessa questão. Vai lá, toma vergonha na tua cara e faz com o teu papel. Tu não é adulto, você não escolheu fazer isso? Vai lá e faz. Mas isso não dá certo em todo tempo. Porque quando Não. você vai e bate, não dá certo, porque tem pessoas que realmente têm coisas que estão travando. E aí a gente vai para um outro método para poder desconstruir aquele processo. A primeira coisa, assim, a forma mais simples que eu estou falando, eu vou falar a forma mais simples, tá? Porque eu tenho formas mais profundas e rebuscadas, mais sutis de fazer reprocessamento quando eu estou numa sessão individual com o cliente, porque aí o processo é mais profundo, é mais rápido e a gente consegue. Eu teve um caso de eu reprocessar conteúdo de uma pessoa de ela trazia a crença da quarta geração antes dela. Então ela Nossa. conseguiu acessar memórias de quarta geração anterior a ela que estavam segurando o processo de crenças que ela tinha. Mas Então, aí processos transgeracionais. você diz assim, a família vai passando a crença Vai de um passando para o de um outro. para o outro. Não é uma Vai coisa passando de um para o outro. mística que você vai acessar vidas Não, não. passadas, não. É real, Passa, familiar. passa mesmo de inconsciente para inconsciente, vai passando. Vai sendo A transmitido por linhagem. vovó passou para a mãe, que passou Passa, para a filha, que está passando para a passa. neta. Muito comum com mulheres. Mulheres que não podem aparecer, mulheres que não podem fazer sucesso, porque houve um contrato já assinado lá atrás e que as mulheres se submetiam aos homens. E todas as outras mulheres fazem exatamente a mesma coisa. E aí ela não sabe por que ela faz aquilo, e quando descobre onde está o fio da meada, onde é que o negócio está no início, ou o início do novelo, ou a caixa preta, onde é que está a caixa preta, é fácil desconstruir aquele processo. Que ressignifica, dá um significado novo e a pessoa consegue fazer. Não só padrões de comportamento, tem outros padrões também, tá? Não vamos simplificar muito que é só padrão de comportamento, porque o comportamento é o que aparece. Na Uhum. verdade, você tem padrões inconscientes mais profundos. São esses padrões é que importam. Mudar comportamento é fácil, qualquer um faz. A questão não é mudar comportamento. A questão é fazer uma transformação profunda, e quando se transforma, você muda a forma. Mudança, você muda de uma coisa para outra, mudou, mas transformar é um processo completamente diferente, muito mais profundo, doloroso muitas vezes, mas é uma dor que cura e que liberta a pessoa para uma vida muito melhor que ela pode ter. É muito importante a gente entender que esses processos, eles podem ser acessados facilmente. Na conversa que eu tenho com uma pessoa, às vezes brincando, numa conversa com uma pessoa, ela solta, o meu ouvido está muito bom para isso, então eu consigo perceber padrões de crenças facilmente. Transmissão de memória genética e fitogenética, perfeito, tá? Isso aí, filogenética, perfeito. Exatamente, isso é transmitido de geração para geração e tem como acessar isso, tá? Eu tenho uma abordagem que eu utilizo hoje que dá para poder acessar isso com toda tranquilidade. Então, vamos pegar lá no início, fazer uma coisa bem simples, tá? Que todo mundo possa acessar. Primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa ou perguntar para si mesmo, qual é o objetivo de melhoria, qual é o resultado que eu quero alcançar e não estou conseguindo, estou engasgando, está difícil, estou com freio de mão puxado. Eu quero ir, mas eu estou sempre fazendo contra mim mesmo, eu estou sempre lutando contra mim mesmo. Tem um lado meu que quer, que deseja, que colocou no papel, que já contratou uma mentora, como você, contratou uma mentora, contratou um coach, contratou um psicólogo, será um terapeuta, mas eu estou sempre me comportando. Um lado meu quer e um outro lado meu, quando eu vou agir, ele age de forma contrária ao que eu quero.
Então a primeira coisa a perguntar é o objetivo. Qual é o objetivo que eu quero? Depois tem outras duas perguntinhas que você pode fazer. Vocês podem já colocar aí, tá? Também. Então é o objetivo que eu quero, que eu estou tendo dificuldade. E depois, em segundo lugar, quais são os comportamentos que eu tenho que trabalham contra esse objetivo? Então, que comportamentos eu Ah, tenho que trabalham contra esse objetivo? tá bom, Isso. mas aí eu agora vou pegar o lado de cá. Não é fácil descobrir esses comportamentos, não, Não. rapaz. É Porque a difícil porque gente, a quando a pessoa ela gente, não admite. Magno, quando Não a gente admite. tem a gente tem a crença tão que a gente tem a crença que segura a gente, mas a gente tem a crença de que a gente quer aquele objetivo. Então a gente É acredita que nada. está fazendo tudo em É. favor de atingir aquele objetivo. Então, para você descobrir qual comportamento que tá te travando, cara, é É assim, mais ou menos complicado. assim, ó. A pessoa fala assim, eu quero sair daqui e ir para a cozinha, depois que eu terminar aqui, ir para a cozinha e fazer meu jantar. Tá. E o que que eu faço que trabalha contra esse objetivo? Eu fico no Reels do Instagram olhando aquilo, então estou fazendo uma coisa contra. Eu pego o comportamento. Por que que eu pego o comportamento? Porque eu estou pegando algo factível, algo que é observável primeiro. O que eu faço exatamente. E aí, a hora que eu começo a apertar a pessoa para ela começar a se dar conta dos comportamentos, que ela não é tão inocente assim. Tem a ver com a síndrome do impostor? Tem também. É uma Tem também a nuance. ver com a síndrome do impostor. A É uma primeira nuance coisa que dela. eu detectei em mim foi síndrome do impostor. Que eu ouvi falar É, disso, eu falei, é caramba, isso. eu tenho isso. E consegui O saber impostor é por o que que eu tinha. Mas aí processo de autoilusão que a gente carrega, é construção do ego, as construções do ego. O impostor é a construção do ego. Não é? Que é aquilo que é construído em cima de uma autoilusão, de autoimagem. A autoimagem ela é construída para atender a expectativa do outro. Então a é, gente está sempre construindo autoimagem, só para atender a expectativa do você tem outro. medo do que o hater vai falar? Você tem medo do que a sua É, vizinha vai chamar que você. Aí eu comecei a criar meus processos, né? Começaram a me chamar, ah, tá toda blogueirinha. Aí eu é, comecei, blogueirinha não, influencer. Aí você diz, é, ah, uma pessoa. O que a pessoa faz para puxar o teu tapete. mas isso mesmo. A pessoa Isso que está mesmo. fazendo nem sabe que está fazendo, mas está fazendo para te dar uma espetada, aí você Uhum. reverte a pessoa, nossa. É, mas Então, é isso que fazem. tem que ficar muito atento para essas coisas, porque é difícil você descobrir quais são as É, tuas crenças, quais são os teus problemas. E quando começou esse negócio de medo do sucesso, aí eu tive que descobrir quais as crenças que eu tinha e quais sim, os comportamentos contra. exato. Aí quando você descobre o comportamento, o legal do comportamento é que o comportamento é mais fácil você pegar. Se eu vou direto na crença, a pessoa normalmente ela trava, ela não abre espaço para que você possa perceber esses processos mais profundos. A crença é um processo mais profundo, é um nível de cognição mais profundo. Então eu vou e pego aquilo que é observável, que a pessoa não tem como negar. Não tem como negar que ela está fazendo. Porque ela própria está fazendo. A não ser que ela minta para si mesma de tal forma tão absurda que ela não consiga nem ver o que ela faz contra si. Aí é Mas um caso de acontece. internação. Aí é caso de internação, tá? É caso de internação. A pessoa não quer enxergar, aí você fala, você não quer ver, então sinta-se feliz com o que você está vivendo e segue teu caminho, tá tudo bem. Mas quando a pessoa quer mudar, nossa, eu tenho resultados incríveis nas pessoas. Quando elas querem mudar, elas aprofundam mesmo nesse processo de autoconhecimento, fazem desconstruções espetaculares, conseguem descobrir coisas sobre si que nem sabiam que existiam e conseguem viver uma vida completamente diferente. Mas a pessoa precisa estar disposta a isso. Uma das perguntas principais que eu faço para o cliente quando ele começa comigo é qual o tamanho da fome que ele tem para mudança. Se não for grande, dificilmente o processo acontece. Então, hoje eu escolho a pessoa com quem eu trabalho. Porque a pessoa precisa estar preparada. Ela precisa estar preparada para o processo. Se ela não estiver preparada, é complexo demais. Uma Porque não é pergunta como essa que eu gostosinho, fiz, não. ó. O que que você faz que trabalha contra o objetivo? Se a pessoa não estiver disposta realmente, ela não responde, ela não vai achar o acesso àquilo. Aí depois tem outra pior ainda. O que é que você não faz? É o que você faz, tá? E a segunda é o que você não faz, que trabalha contra o seu objetivo. Então, contra aquilo que você quer realizar na sua vida. Não é? É ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Quem não quer, esquece. Esquece que a pessoa não vai dar conta de fazer, não perde tempo. Não é? Se a pessoa te pagar, devolve o dinheiro dela, porque ela dá menos dor de cabeça para você. Se você devolver o dinheiro, vai vir outra que vai te pagar pelo seu trabalho. Tá tudo bem. E vida que segue. É normal isso. Então,
Essas duas perguntinhas, elas já travam se a pessoa... a pessoa vem com medo do sucesso, e o medo do sucesso é muito interessante, que medo do sucesso e medo do fracasso, se ela mesma é chose. Mesma coisa. A pessoa que tem medo do sucesso tem medo do fracasso. E normalmente ela fica numa corda bamba, entre uma coisa e outra. Ela fica ali. Ela não vai muito profundo, ela não vai muito profundo, de forma alguma no fracasso, mas ela também não sobe, ela fica num limiar ali, somente e não passa daquilo. Ela fica na sobrevivência. O medo leva as pessoas para a sobrevivência. E o medo do sucesso é uma baita de uma falácia que as pessoas têm. Na verdade, elas não têm medo do sucesso, elas têm medo de deixarem de ser aquilo que as pessoas esperam que elas sejam. Atender a expectativa do outro. E aí elas começam a se deformar na infância, se deformam para caber nessas expectativas que os outros têm sobre elas. Quem são esses outros? Primeiro, os outros são os pais. Porque são as pessoas mais importantes para a gente quando a gente é pequeno. E neles está a nossa sobrevivência. Então a criança começa a observar o pai e a mãe, como eles gostam das coisas, gostam que elas se comportem, e começam a abandonar as coisas que elas gostam, aquilo que é espontâneo, que é autêntico nelas, para caber dentro dessas expectativas dos pais para serem amados, para obterem atenção, para serem reconhecidos, para serem pessoas queridas. Só isso. E a gente faz isso o tempo todo. Depois que a gente começa a crescer e começa a não atender mais a essas expectativas, as pessoas à nossa volta começam a não nos aceitar, começam a nos olhar meio de rabo de olho. Nós começamos a fazer coisas que as pessoas da família não fizeram, a ter resultados financeiros que as pessoas da família não tiveram. A maioria de nós vai fazer o seguinte: as escolhas que nós vamos fazer vão ser baseadas naquilo que na dinâmica familiar, naquilo que nós vivemos na família. O tanto de dinheiro que eu ganho é definido pela minha família. A casa onde eu moro é definido pelos padrões familiares. As roupas que eu visto são definidas pelos padrões familiares. Até os sentimentos que eu tenho, até as doenças que eu tenho. Tudo vai sendo definido pelos padrões eficazes ou ineficazes que eu trago dos meus pais. Enquanto eu fizer isso, eu não tenho livre-arbítrio. Eu estou seguindo aquilo que eu fui doutrinado para fazer, que eu fui adestrado para fazer. Esse adestramento, essa doutrinação, sair dela para muitas pessoas não é fácil. Porque normalmente, o que as pessoas vão fazer? Elas vão seguir aquilo que elas aprenderam lá na infância, aquilo que foi introjetado lá na infância. Isso vai ser repetido depois ao longo da vida. A maioria das pessoas chega para mim e fala: eu estou motivado, eu vou fazer. Eu falo assim: vamos ver até onde vai essa motivação, enquanto você não modificar suas memórias. Repete com outras pessoas da vida dela, né? Ela começa Todas. Com os pais, agradar os pais, depois... Então, se eu ganhar muito dinheiro e ficar muito famoso, o que meu marido vai me largar? Porque imagina que ele vai querer uma mulher cheia de dinheiro se ele não tem tanto, e a minha família, eu vou ter mais que a minha família, e os meus amigos vão dizer que eu tô nojenta. É isso. Aí você começa a não caber mais. Esse de não caber, muitas vezes, o medo de não caber, o medo de não ser aceito, pá, pronto, aí lascou. Aí o bicho pegou. O bicho pega legal. O importante aqui... E aí é que mora a crença, porque quem foi que disse que a gente não vai ser aceito, caramba? Mentira. Pura mentira. A historinha que a gente conta. Aí eu conto a historinha para não poder fazer o que tem que ser feito. Aí eu me meto numa zona de conforto, de mediocridade, em que todo mundo me colocou, só para eu continuar sendo aceito, e ninguém na minha família me disse que era para ter aquele tipo de resultado. Ninguém falou comigo: cara, seja menos do que você pode ser, cara, seja medíocre, cara, fique acima do peso, cara, ganhe menos dinheiro, more no lugar, more na cidade onde nós moramos. Eu não moro na cidade que meus pais moram. Todos os meus irmãos, praticamente todos meus familiares moram na mesma cidade. Eu moro, inclusive, em outro estado, completamente diferente, ainda próximo da praia. Eu moro em um lugar completamente diferente do que eles moram. Eu tenho uma vida completamente diferente. Porque eu sou melhor que eles? Não, porque eu decidi por caminhos diferentes do que eles decidiram. E não deixei de ser amado, deixei de ser aceito por causa disso. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas eu vivo uma vida completamente diferente. Num lugar completamente diferente do que eles vivem. Eu sou melhor que eles? Não, isso não significa que eu seja melhor que eles. Significa que eu fiz escolhas diferentes daquelas que eu poderia ter feito se eu seguisse o mesmo padrão que eu recebi na minha infância. Tá? Se eu seguisse aquele mesmo padrão,
com certeza eu estaria vivendo lá na mesma cidade, onde todos eles ainda vivem, e estaria todo fim de semana indo à casa da minha mãe. Nada contra quem vai, tá? A casa dos pais todos os fins de semana. Isso foi uma decisão minha de não fazer isso, para não ficar alimentando padrões antigos em mim e eu poder construir a minha própria trajetória, tá? É só Não, um isso não quer dizer que eu exemplo. seja melhor que eles. O exemplo que você está dando de que você não é obrigado a caber naquela forminha que Não, você montou na você sua pode escolher. cabeça. Pode A escolher quem você quer ser. forminha é mental, a forminha não é obrigatória. Se você não couber nessa forminha, não quero mais olhar na sua cara. Não, na grande maioria, isso até acontece, tá? Mas a pessoa mesmo assim não é obrigada a ficar na forminha. Não, Porque depois que não. ela consegue se libertar, as pessoas passam até a admirá-la por Admiro. ela ter se libertado. Fala, nossa, que exemplo, olha como ela conseguiu. Mas a E gente olha, monta essas coisinhas na cabeça e acha que tem essa Uhum. obrigação e fica É, sofrendo ali dentro. E aí o que, que acontece? Você começa, você quer se desenvolver, você quer prosperar, e você vai, vai, vai. Daqui a pouco você mesmo arranja uma sabotagem para que você volte para o volta, estágio abaixo. volta. Vai, o auto-boicote aí é muito grande. A pessoa acaba voltando ao padrão em que ela se sente confortável para continuar cabendo nas expectativas que ela, olha, loucamente acha que as pessoas têm dela. É a coisa mais louca do mundo. Né? A expectativa, não, se eu fizer isso, o que que minha mãe vai pensar? Qual o problema? O que sua mãe vai pensar? Ah, Explica para sua mãe. ninguém da família nunca fez isso. E qual o problema de você fazer? Qual o problema de que você faça? Ninguém da família fez, mas você pode fazer. Ora essa. Qual o problema? Eu sou careca, gente. Careca, tenho 47 anos de idade. E quando eu comecei a fazer esse trem, eu não sabia zero bala, sabia nada disso. E aí alguém me disse assim, cara, você vai deixar seus dois empregos para você empreender. E a crise? Eu falei, qual crise? Crise para você. Para mim não tem crise, não. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E eu fiquei trabalhando durante um ano, operando no vermelho. Literalmente operando no vermelho. Nessa época, não teve nenhum familiar que veio me procurar e perguntar se eu precisava de algo, não. Eu levei o processo sozinho. Eu levei o processo sozinho até a coisa virar. Eu fiz até dar certo, até dar certo, até dar certo. E fui desconstruindo muitos processos que acabavam me limitando. Como eu fui padre por muito tempo, ganhar dinheiro era um negócio difícil, né? Porque o Por padre faz causa tudo de da graça. crença. A crença de fazer tudo de graça. Foi complicado fazer a virada. Mas eu fiz. Eu fiz e hoje eu consigo ter a minha vida toda focada só em fazer esse trabalho. Eu só atendo os meus clientes que vêm para reprocessamento de crenças, para trabalhar essas questões profundas. Eu tenho uma abordagem bem do meu jeitão, a Rosiane está entrando. Tem algumas pessoas aqui que são até meus clientes, você foi minha cliente, sabe? Eu tenho uma abordagem toda minha, toda especial de trabalhar com o cliente, de ajudá-lo a poder aprofundar esses processos e libertá-los dessas amarras internas. Tá? É o meu jeitão mesmo, eu tenho o meu jeitão de fazer, e parte da minha experiência de vida, de tudo aquilo que eu fui aprendendo ao longo desse tempo, e das várias horas de atendimento. Tem semanas que eu tenho 30, 40 pessoas atendendo, eu sou bem louco, né? Atender 30 pessoas, 40 pessoas por semana é doideira, mas eu faço isso, já fiz agora ultimamente, nos últimos 4, 3 meses, havia semanas de 35, 40 pessoas durante uma semana. Então eu tenho muita experiência e eu sou rodado nisso, digamos assim, de atender muitas pessoas e entender um pouco desse funcionamento. Então, esse é o trabalho, eu amo fazer isso. E por que que eu amo fazer isso? Eu amo fazer isso porque eu sei que dá resultado. Eu sei que dá resultado. Você vê as pessoas se desenvolvendo. Você é muito gratificante. Da mesma forma, Mas quando eu sabe qual é consigo ver clientes se coisa mais libertar. gostosa? Sabe por que que eu consigo fazer isso? Eu fui descobrir há pouco tempo. Que uma vez conversando com o meu mestre, o Dr. Paulo Brandotti, ele falou, cara, não é a técnica que é boa. Esquece esse negócio. Nunca é a técnica, é o profissional. É o quanto o profissional trabalha ele, quanto ele se trabalha, o quanto ele sabe, o quanto ele conhece, e o quanto ele se submete àquilo que ele faz com as outras pessoas. Uhum. Então, isso me deu uma dica gigantesca. Eu trabalho as minhas questões. Eu sei exatamente o que o meu cliente passa, porque eu passo também por isso. Porque eu tenho um profissional que me ajuda nas minhas questões, a trabalhar com as minhas crenças. Eu passo pelas mesmas.
Eu falo com meus clientes, eu passo pelas mesmas meus apertos que eles passam também, porque eu aperto muito quando a pessoa precisa. Isso Experiência, né? tem que a hora certa de apertar, a gente tem. Mas esse processo ele leva a resultados incríveis. A pessoa ela consegue adentrar coisas bem profundas da vida dela. E muitas vezes tem uma coisa muito interessante, Márcia. Eu tô com esse negócio na mão que eu fico mexendo esse troço, não sei porquê, a capa do celular. Eu fico mexendo esse troço, não sei porquê. Parece maluco, parece velho maluco. Mas a pessoa, ela vem e ela diz que o problema dela é de uma natureza. É muito interessante Ah, a isso, porque pessoa toda já vez que a entrega o pessoa problema, vem, né? Eu tenho esse problema. e nunca é, nunca é. Nunca, nunca, nunca aconteceu de a pessoa falar, meu problema é esse, e a gente no final confirmar que aquele problema era aquele problema mesmo. Naturalmente, o que a pessoa vai fazer é, ela vai fazer uma racionalização, ela vai racionalizar o problema como sendo de uma natureza, tá? Enquanto ela não entende o problema na sua verdadeira natureza, ela vai continuar com ele. Muitas vezes ela está de uma forma bem sutil presente na pessoa, em um registro, muitas vezes pode ser um registro lá, um período de gestação, um registro que ela teve aos 2, 3, 4 anos de idade, que cristalizou uma crença, isso foi reverberando pelo resto da vida, e foi trazendo várias questões para a vida da pessoa. As questões podem encontrar no Google, a minha participação tem um curso, sempre tem um curso, né? Gostei daquele, sempre tem um curso. O que as pessoas, quando elas me contratam, elas não contratam o processo, elas contratam a mim, como profissional, porque sabem que eu sou, eu sou bom nesse processo de fazer a dança com o cliente para ajudá-lo a chegar ao resultado. A gente tem a técnica é importante, ela é super importante, mas na hora que a gente está com o ser humano, a Porque são as técnica às vezes pequenas não vale nada. nuances, né, Magno? Porque você Ah, está dizendo agora, a pessoa chega falando, o meu problema é esse, como é que você consegue descobrir que o problema não é aquele? Porque você vai puxando, você vai conversando, você vai vendo as ações das pessoas. Agora, para a gente dar uma explicação assim bem prática de como é que você pode ver que você tem uma crença, que é uma coisa que a maioria das pessoas nega. Você tenta fazer uma coisa e nunca dá certo. é. Você, por Coisas exemplo, negativas se conheço repetem gente, constantemente. conheço pessoas que ganham muito dinheiro, mas não importa o tanto de dinheiro que ganhe, nunca tem dinheiro, porque Nunca, consegue nunca tem. sempre gastar absurdamente acima Mas, daquilo. é. E isso é um processo de crença, porque se a pessoa ganha muito dinheiro e nunca tem, tá sempre sofrendo, tá sempre duro, tô duro, tô duro. Mas Uhum, como? Tô vendo você trabalhando pra caramba, você não tem, ganha dinheiro, profissional caro. Isso é um tem processo sim. de crença sério, Tem. né? Uhum. Agora, se a É, pessoa não assume que tem a crença, então precisa, recapitulando as perguntas que você falou, a primeira delas, você tem que se perguntar qual é o seu objetivo. O que você Objetivo, está depois buscando? comportamentos que você faz contra o seu objetivo e o que você não faz contra o seu objetivo. Aí depois tem uma terceira perguntinha. Quarta, aliás, perdão. O que você O faz que de pior, contra, o que você não faz a favor. o que você faz contra aquilo que você quer e o que você não faz que também está contra o que você quer. Aí depois vem uma quarta perguntinha. O que de pior poderia acontecer se você alcançar seu objetivo? Ah, essa perguntinha, eu tenho raiva dessa Essa perguntinha trava. Você tem perguntinha. raiva, eu sei disso. Eu sei que você tem raiva dessa pergunta. Essa pergunta tem hora, se você fizer na hora certa, com a entonação correta com a pessoa, nó, dá nó. Porque a pessoa fala, como assim? Nada de pior pode acontecer. Eu falei, pensa um pouco mais. Eu O faço que assim, de pensa um pior pouco pode mais. acontecer se você ganhar 100 mil reais por mês? Não, só tem coisa boa. O que de A, a, pior pode acontecer se você conseguir fazer o tal do 6 em 7 que todo mundo fala? a resposta a essa pergunta, ela é, aí tá cheio de crença. Se você pegar assim, pegar qualquer coisa, não estou conseguindo fazer tal coisa, perguntar o que de pior poderia acontecer se eu fizesse? O que de pior poderia acontecer se eu falasse? Ah, poderia acontecer isso. Ah, e você vai. A gente pode daí aprofundar mais e chegar a conteúdos bem profundos. Eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa aqui. Lidar com crenças não é algo simples e fácil de fazer, tá? Não é simples e fácil de fazer. Primeiro requisito é que você cuide das suas, trabalhe as suas. Senão você vai ser
papagaio de pirata. Vai repetir um monte de coisa que você não sabe nem o que que é. Vai pegar uma ferramenta e tentar, isso não é ferramenta. A questão não é a ferramenta. É um processo muito mais sutil e que a gente tem que trabalhar questões um pouco mais profundas do que somente lá uma frase que a pessoa diz para ela e ela muda aquela frase. Não se trata somente disso. Trata-se de algo muito mais profundo, muito mais sutil e que tem um impacto na vida sistêmica da pessoa. Tem um impacto na vida dela como um todo. Tá? E é por isso que é algo delicado a se fazer. Nem todo mundo tem capacidade de fazer manejo de crença. Porque se você trabalhar de forma errada, você pode levar a pessoa para um processo de aniquilação. Ela se sentir aniquilada porque é algo que ela construiu ao longo da vida, ela empenhou energia nisso, ela levou tempo com aquilo guardando, teve benefícios com isso, e de repente ela se vê sem aquilo. Se isso estiver ligado a uma autoimagem, o bicho pega. Por isso que o manejo de crenças é algo que deve ser feito com muita seriedade, com técnica e principalmente tendo muita amorosidade. Porque tem hora que você tem que estar só ali acolhendo a pessoa e só fazer a pergunta na hora certa, a pergunta certa na hora certa, para que ela possa fazer a desconstrução daquele processo. Porque é um processo de muito acolhimento. É preciso acolher a pessoa amorosamente para que ela possa fazer essas transformações e dar amparo para ela. Eu vou dando muito amparo para essa pessoa ao longo de todo o processo, para que ela consiga dar conta do resultado. Logicamente, não é um processo que eu posso dizer, Magno, é doce fazer isso? Gente, qualquer processo de autoconhecimento profundo, ele vai ser doloroso em alguma medida, mas não é uma dor que adoece, é uma dor que cura. A maioria das pessoas faz o quê? Coloca band-aid em cima. Vai lá e leva a pessoa para o nível de motivação elevado. Quando eu levo a pessoa para a motivação, eu estou massageando o ego dela e tirando o olhar dela daquilo que realmente pode curá-la, pode libertá-la daquele processo. E aí eu fazendo isso, é uma sacanagem fazer isso, tá? É uma baita de uma sacanagem, porque a pessoa vai continuar com a ferida aberta dentro dela, vai continuar com aqueles registros lá dentro dela. E eu vou levar o cliente a aprofundar o máximo possível para ele encontrar onde é que está a caixa preta. E aí, quando ele consegue encontrar isso, a causa raiz daquela questão, fica muito mais fácil ele desenvolver todo o processo que ele deseja desenvolver e alcançar os resultados que ele quer. Então, tomem cuidado, porque tem muita gente que acha que é só bater para poder desconstruir crença do outro. Não, quanto mais você bate, pior Não, é. não, Bateu, não. Mas um quando pai você pai consegue quer desconstruir descobrir, crença de crença, quando você consegue descobrir, é libertador. é libertador. Agora, Você Magno, descobre, reprocessa aquilo. nesse tema de medo do sucesso, quais as crenças mais comuns que você observa? O que que Crenças, trava? O que é mais que você vê com mais vem incidência? muita coisa de não merecimento e incapacidade. Não merecimento Sensação de sério. incapacidade. Não merecimento é duro. Não merecimento é a coisa mais dura que tem. Eu não De onde mereço vem esse esse sucesso. negócio do não merecimento? É frescura de criança. A gente cria essa frescura quando é criança, porque quer. Eu não mereço algo melhor. A gente aprende essa bobagem em criança, que a gente não merece algo melhor, não merece isso, não merece aquilo. Ah, eu não mereço morar numa casa de 700 metros quadrados, por exemplo. Mas eu fiz uma pergunta dessa numa aula. Eu perguntei assim, imagine se você morando numa casa de 700 metros quadrados. Aí, a primeira coisa que vem à sua cabeça. A pessoa falou assim, nossa, como é que eu vou limpar essa casa? Como assim? Como eu vou limpar essa casa? É Se você muito tem uma chão casa de para passar 700 metros pano. quadrados, é muito chão para passar pano. Como assim você tem uma casa de 700 metros quadrados? Você tem gente para pagar para poder fazer o serviço da casa, fazer tudo e tal. Vieram variadas crenças em relação àquilo. É simples, quando você pensa assim, pensa em você ganhando 100% mais do que você ganha hoje. Pensa em você ganhando 50 mil reais. Como é que é? Como é que seria? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Ah, eu não mereço, isso é dinheiro demais. E agora, vamos pedir dinheiro. Então as crenças vêm assim Meu muito primo do rápido. interior vai bater aqui na minha porta. Tem uma coisa muito importante. Como é que eu começo a encontrar a crença mais profunda? Quando eu presto atenção nos pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos é aquilo que quando eu tenho uma situação, um evento na minha vida, quando alguém me diz alguma coisa, ou quando eu penso sobre algo, vem aquele pensamento, vem aquela frase na minha cabeça.
Só que aquela frase ela é só sinal de algo mais profundo, que está lá por trás segurando esse pensamento. Então, o pensamento automático é uma crença superficial. Muita gente acha que ela é a crença. Não, ela não é crença. É por isso que eu digo que o manejo de crença é algo bem específico. Eu tenho que saber trabalhar isso de forma correta, porque senão eu posso atrapalhar a pessoa e acho que eu estou lá desconstruindo uma crença que é só um pensamento automático e acho que aquilo vai resolver o processo. Não vai resolver, não. E muitas vezes até, se for só no nível... Muitas vezes não. Se for só no nível cognitivo, não resolve. Tem que entrar no emocional e o corpo tem que entrar junto. Aí é que é o processo importante. Por quê? Porque toda a crença fica cristalizada no corpo. Você sente no corpo, né? Sente no corpo. Então, o desbloqueio da crença não se dá aqui. O desbloqueio se dá aqui, no corpo e nas imagens que surgem na cabeça e nas frases que a gente diz, ou que a gente acredita nelas. Então, vou fazer uma sequência melhor. Espera aí. Então, tenho imagem, eu tenho a memória, que são as imagens que eu tenho lá. Eu tenho o pensamento negativo, que é a crença. Ok? Eu tenho a sensação física, eu tenho a emoção e os sentimentos. Se não houver mudança desses 4 aspectos, não tem mudança de crença. Não existe. Tem que mudar a memória e o significado que eu dou às imagens que eu tenho lá. Tem que mudar o pensamento negativo. Tem que mudar a sensação física, sensação do corpo. E tem que mudar as emoções e os sentimentos. Se não mudarem esses 4 aspectos, não houve mudança de crença. É por isso que o processo é bem específico. E para trabalhar isso, você tem que saber prestar atenção em todos esses 4 elementos. Se esses 4 elementos não forem trabalhados, e se não houver mudança nos 4 elementos, não tem mudança de crença. A pessoa ela não inseriu um novo elemento ali naquele processo. Ela continua com aquela mesma estrutura. Então, há que se trabalhar de forma bem delicada, muitas vezes, até com algumas pessoas que vêm com questões complexas. A gente Muito não tem complexas. o hábito, né, de linkar o que a gente pensa com o reflexo Não. que dá no corpo, né? A gente sabe quando vai dar merda alguma coisa. Rápido. Você está fazendo um negócio, sentiu um trem lá no meio do peito, cai fora, não faz. Porque o seu corpo está dizendo, não faz que vai dar errado. Você vai se estrepar, o bicho vai pegar se você fizer. A gente sabe quando vai fazer uma coisa, quando faz uma coisa e aquilo não é para ser feito. A gente sabe, todo mundo sabe. Ou quando Porque a é gente simples, o não nosso faz a corpo. coisa que deve ser feita. Sim, a mente se abre uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. Não, não volta não. Nunca volta. Por que ela nunca volta? Porque não tem como voltar. Não tem como evoluir. Ela evoluiu para uma nova ideia, não tem jeito. Não tem quando você vê, não tem como desver. Não tem jeito. Não tem como dizer. Quando você vê, não tem como desver. Não tem como desver. Ou você viu, depois que você viu... Ou você se faz de besta, né? Faz de vítima, de tonto, finge que não está vendo, mas depois que a gente Mas não vê, não tem adianta jeito. Não porque tem o como seu voltar atrás. subconsciente não desvê. Ah, não desvia não. A pessoa às vezes vê e fica num sofrimento a vida inteira, E aí com fica aquela sonhando com porcaria dentro dela. aquilo. Tem gente que sofre, e aí entra num nível de sofrimento elevado, não sei para quê, bobagem. Então é importante a gente trazer essas questões aqui, que o que está por trás do fato de muitas pessoas não alcançarem o que querem, não é só não ter a estratégia correta. A gente sabe que estratégia tem aos montes aí. Elas são vendidas aos montes. A questão não é a estratégia. A questão propriamente é quais são as crenças que sustentam o não conseguir. E quais são as crenças que eu preciso para conseguir chegar até lá. Eu aprofundo até com o meu cliente, eu vou um pouco além da crença com o cliente. Eu vou trabalhando núcleos organizadores, ou sistemas operacionais, que é um negócio um pouco mais profundo, tá? O processo é um pouco mais embaixo, tá? Adorei a personalidade, o posicionamento dele. Ai, obrigado! Obrigado, tá? Obrigado. Mas então o processo é um pouco mais embaixo. E a gente faz uma rearquitetura mental. Agora eu estou falando de algo mais profundo que a crença, que é um conjunto de crenças. Uma crença só, Márcia, faz um estrago. Um sistema operacional, você tem várias crenças, a história é outra. É por isso que trabalhar esse processo é um tanto quanto delicado. Então, você tem um sistema operacional com núcleos organizadores de coisas que E você uma traz vai de justificando tramas. a outra, né? Você Uma mistura. larga uma, Vou mas tem a piorar. outra que Vou, reforça. vou piorar mais ainda. Se a pessoa transgride coisas importantes na vida, princípios universais,
Princípios como o princípio da gestação, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, o princípio da atração. Se ela descumpre isso, ela cria mais crenças limitantes ainda. Se ela Nossa. transgride os papéis dela, olha, o negócio é muito mais embaixo. Se ela começa a transgredir os próprios papéis, ela impede o próprio sucesso. Não cumprir os papéis simplesmente é estar fadado ao fracasso na vida. Não cumprir o simples papel de pai, papel de mãe, papel de filho Isso, eu e tal. ia pedir para você falar sobre os papéis. Quais os Se a papéis pessoa que uma não pessoa cumpre tem? isso, os papéis de pai, papel de mãe, os papéis profissionais, papel na área da saúde, Ou então papel querer na área cumprir o papel financeira. do outro, que isso Ah, acontece isso muito é demais. suicídio, Você tem suicídio um e assassinato. sobrinho, mas você faz papel de mãe do seu Ah, sobrinho. Ou você ele faz já papel tem de mãe. mãe do seu cliente. Não, mãe do cliente é a pior desgraça que existe. Você não dá nem você não cobra nem do cliente. Eu tenho muita gente que chegava para mim com um papel que você querendo ser mãe do cliente. Eu falei, peraí, você tem quantos filhos? Uma vez eu perguntei para uma pessoa, quantos filhos você tem? Ah, não tenho nenhum. Parece que você pariu um monte. Você está querendo ajudar seus clientes, passar a mão na cabeça de todo mundo. Não faça isso. Assuma o teu papel profissional. Crie um acordo com ele, delimite os papéis, o seu papel e o papel dele, ponto. Ah, mas eu gosto de acolher as pessoas. Tenha filhos. Seu papel profissional e ponto. Não tem essa história de que eu gosto de tratar bem as pessoas. Cliente você trata como cliente. Você É trata seu bem cliente. como cliente, você Como acolhe cliente. como cliente, mas é Cliente. cliente. Ponto. A mesma Agora coisa imagine só. filho e sobrinho e A pai maioria e a mãe. maioria dos meus clientes são mulheres. A maioria dos meus clientes são mulheres. Eu tenho, acho que 85% da minha agenda, 85, quase 90% da minha agenda é de mulheres. Olha que eu tenho quase 50 clientes individuais hoje. Você imagine se eu sou amoroso, carinhoso, afetuoso, de forma inadequada com cada uma dessas clientes. Pronto, eu comprometi completamente o processo. Elas podem fazer transferência, se eu fizer uma contra-transferência, lascou. Eu me posiciono como profissional e ponto. Acabou, não tem história. É uma relação de confiança, de muita confiança, onde elas abrem muitas coisas para mim, porque há uma relação de confiança. Eu já me acostumei a esse trabalho com mulheres há muito tempo, né? Tive muito contato com elas, trabalhei na educação no município onde eu morava antes, e eu tenho essa facilidade, mas eu me posiciono no meu papel, e ponto. Não tem conversa. Outro E que eu acho nunca. muito sério e que eu vejo muito acontecer é pai amigo do filho e mãe amiga da filha, ou pai amigo. Só Pai é que pai, amigo é perde, amigo. perde a paternagem quando ele faz isso. Pai é pai, ele pode ter uma relação de amizade com o filho, mas ele não pode ser pai, amigo do filho. Pai não é amigo de filho. Eu não sou amigo da minha filha. Ela que vem falar, pai, você é meu amigo? Sou teu pai. E não me espere relação de amizade contigo que eu não vou ter, não. Eu não sou seu amigo, não. Eu vou te chamar a atenção, puxar a tua orelha. E eu não vou fazer acoitar a coisa errada que você faz, não. Esquece que Porque eu não vou fazer isso, não. as pessoas podem estar entendendo um pouco errado o que a gente está falando, mas é porque, por exemplo, se você é pai e você faz um papel de amigo, o que é amigo? Amigo é aquele que compactua com você, que você vai fazer uma É, besteira, o amigo, então vamos lá, não, vou cobrir você, pode deixar que eu te protejo. Não, o pai tem aquele papel de te ensinar o que é correto. O pai não vai te sim. endossar uma bobagem que você vai fazer. Não, ensinar, acabou. O pai posiciona como pai, ponto. Se ele se posicionar como amigo, ele estraga o filho. Acaba Pai, com a coisa amigo de do filho, estraga os orientador, filhos. né? Acaba, ele não pode educar. O pai ele tem que dar o limite, a lei, a ordem, a regra em casa. Se ele fica amigo do filho, ele não pode dar lei, ele não pode ser a lei, não pode ser a ordem, não pode ser a regra em casa. Ele, não, ele é o provedor. Pai que é amigo do filho, o filho manda nele. Agora, O filho é Magno, quem escolhe as férias e tudo bem, tudo mais. nessa história de volta para o nosso tema, esses papéis de a gente, um profissional que quer ser pai e mãe do cliente, também é uma autossabotagem para você não ter o sucesso que você deveria. É o sabotagem. E autossabotagem em maior nível, porque ele está fazendo isso para poder impedir o próprio sucesso, os ganhos que ele pode ter. Fazer isso é dar tiro no pé, é dar tiro no próprio pé. Tem que assumir o papel. Papel de Olha, pai se assume se você tem filho. e o papel de filho frente ao envelhecimento dos pais? Você continua sendo Ué, filho. continua sendo filho. Continua sendo filho. Você vai E cuidar faz a sua parte. como É, faz filho. a sua parte.
Ninguém vai Honra teus botar pais na na velhice, rua. honra teu pai na velhice, para que honra teu pai na velhice, não deixe os pais ficarem velhos, tem que honrar, ajudar naquilo que pode, ponto. E não fica pai dos pais não, porque tem gente que acha, meus pais ficaram velhos, agora eu me tornei pai deles. Não, eles continuam pai do mesmo jeito. Pode estar sem falar, é seu pai ainda, é sua mãe, e você é filho. Um exemplo disso é que eles continuam chamando a gente de as crianças. É, A maioria dos pais continuam fala, ah, chamando. porque as crianças têm mais de 50. Criança lá de casa. É, as crianças lá de casa. As crianças lá de casa. É assim, Eles eu não já vi essa perdem expressão os muitas vezes. papéis deles. Não Não é pedem, que não você pedem. vai negligenciar. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de cumprir o papel. Você não vai tratar mal o seu cliente de forma alguma. Os meus clientes são extremamente bem tratados, todos eles. Até eu tenho uma relação até de amizade com a maioria dos meus clientes, mas quando é amigo, quando é cliente, é cliente. A gente Gente, não tem essa história, não. Agora eu vou fazer um trabalho para você. Agora, Márcia, eu tô com um problema. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Mas são papéis. Se você começa a embolar os papéis, Exato. você está se sabotando porque você pode Sabota. ter medo de fazer sucesso. É uma das formas E de aí sabotar. aqui a gente está falando de forma cognitiva, tá? Quando eu estou com o cliente, não é assim que funciona. Não é aqui que a gente trabalha para poder resolver essas questões mais profundas. Não, a A gente não gente tem nem como se precisa aprofundar em processar, nada. mergulhar em questões que estão lá guardadas, em coisas que ficaram registradas que a gente nem sabe que ficou, nem porque ficou lá jogado a vida toda, ficou lá guardado, a gente nem se dá conta que aquilo está lá dentro de nós. Então é um processo bem mais rebuscado, refinado e profundo, Nossa, tá? e as memórias que a gente tem das coisas que nunca aconteceram? Um monte de coisa. Em memória que a gente tem de coisa que não aconteceu, constrói memória Você não lembra baseado em nitidamente de uma coisa que nunca aconteceu. nunca aconteceu. Porque aquilo, quando é reforçado, é introjetado por pai e mãe reforçado, pode ser, a pessoa pode achar que aconteceu e não aconteceu. E tem coisas que realmente aconteceram, elas são apagadas de alguma maneira, ou são colocadas lá pro fundão e a pessoa simplesmente não se lembra delas, não acessa. Magno põe a Magno gente para põe a gente mergulhar para nas mergulhar. profundezas. Olha, não pede esse trem, não. Eu posso fazer isso aqui, não, moço. Isso só pode numa sala de aula. Aqui, não, ela está afirmando. Isso quem está falando Não, mas é a tem como fazer Alessandra. isso aqui mesmo. Tem como fazer isso aqui. O que ela Tem está falando aqui. tem como fazer. Não, Tem como mas fazer. tem, mas a gente não vai fazer aqui assim Não, aqui não dá para fazer. sem o Dá para fazer isso aqui. menor. A gente Aliás, tem todo um trabalho prévio. quem quiser, pode anotar aí meu Instagram, continua me seguindo. Se quiser me chamar para uma sessão, fala comigo, manda mensagem pelo Instagram, a gente combina, mas só em janeiro, tá? O Em Instagram do segunda semana de Magno é janeiro. Magno Novari. Vocês podem Magno ver no Novari, da nossa entre em live, tem o nome contato. dele. Ele faz lives com muita frequência, lives fantásticas, com muito conteúdo. Eu recomendo vocês seguirem. E ele tem um curso, que foi o que eu fiz. Nunca fiz terapia um a um com o Magno, mas eu fiz o curso dele, que foi uma coisa assim extremamente esclarecedora. E é uma coisa em grupo. E assim, a gente conversando ao vivo, se vendo e Ao fazendo vivo? exercícios. Tem a aula e depois faz exercícios, e que pega cada aluno faz um exercício, é bem bacana. E Gente, funciona esse muito. Amor em ação, adoção é a Alessandra. Alessandra? Quem é a Alessandra. Alessandra, gente? Não Eu lembra da conheço ela. Alessandra italiana? Que adotou as 3 crianças. Gente, agora sim eu tô sabendo quem Por isso que ela tem esse é. perfil de adoção, que ela adotou 3 crianças. Ai, que bonito. Que bom, bom saber que você está aqui. Quanto tempo? Quanto tempo, minha querida? Quanto tempo? Que bom. Depois você dá notícia lá no WhatsApp para mim, ver como é que tá, tá? Faz um tempo mesmo que eu não falo contigo. Aí a Valéria, a Márcia, a Valéria, que foi companheira de curso sua, ó. Sim, sim. Ela faz sessão comigo. A Valéria faz processo comigo agora. Ela faz trabalho, eu trabalho com ela, as questões dela agora.
E aí, Mas, quem Magno, é. Eu acho que passou da nosso, nossa hora, não? nosso tempo está Acho que passou. acabando, passa muito Tá acabando rápido. aqui. A gente Passa quase não rápido. fala, né? Passa muito rápido. Então, eu quero deixar aqui a frase principal, a pior frase que eu já ouvi na minha vida, que eu quero que o pessoal se lembre, que é um bom começo essa frase. É uma pergunta. O que de pior pode acontecer se você conseguir o que você quer? Essa frase é boa. Essa Essa frase é frase boa. é boa, Por cara. trás tem crença. Por trás dessa Ele frase, faz isso com se a a pessoa gente, conseguir responder, é cheio de crença. ele joga essas frases assim, mas essa frase é importantíssima, porque é daí que você vai começar a puxar tudo que você está encasquetando na sua cabeça É. e está te Uhum. impedindo. E você, depois que você percebe, você fala: meu Deus, como é que eu consegui criar essas bobagens? Também não crie essa crença de que você cria bobagens e começa a se culpar. Não, é normal, todo mundo faz isso. Todo mundo E faz isso. a boa Todo mundo faz isso. notícia é que tem jeito, Tem tem jeito. Tem solução. jeito. Tem como a Tem jeito. Eu gente tenho. ressignificar essas Tem, crenças todas para a gente conseguir o sucesso que a gente merece. tem como fazer. É possível, tá? Não pensa assim, ah, isso aconteceu, eu nunca vou mudar. Muda. Eu sou a prova viva de que pode acontecer a mudança. Não, mas eu Eu sou não a prova viva. consigo porque. Consegue. Não, mas Consegue? eu não posso porque. Pode. Pode. Dá conta. A pessoa consegue. Consegue. Às Márcia, vezes demora um obrigado. pouquinho. Mas consegue, consegue. Dá conta. A pessoa dá conta. Márcia, obrigado pelo convite, tá? Imagina, muito obrigada a Foi, você por foi estar uma aqui com alegria estar a aqui com gente. vocês. Eu vou salvar esse vídeo e vou botar na descrição do vídeo o teu Instagram para quem quiser Ótimo, continuar te obrigado. seguindo, super recomendo, Obrigado. tá bom? Gratidão. E espero que tenham Gratidão a todos. Feliz gostado, ano novo. para você também, Espero que tenham gostado. Feliz ano novo para todo mundo que está aqui também. e E quem em quiser, me 21. acompanha aí. Quem quiser ter um ano novo mesmo, ano novo, me acompanha aí para a gente trabalhar essas questões que vocês trazem para ajudá-los aí na melhor forma, da melhor forma possível. É ruim, mas Tá é bom? bom. É ruim, mas é bom. É bom mesmo. Ele E bate, mas tem, traz muita ele transformação. bate por amor. Mas você não bate muito, não. Não vou criar Não, eu sou clima aqui, não. bonzinho. Eu sou Não, ele é amoroso. bacana. E é Eu sou amoroso. divertido. A Sou gente amoroso. Isso é consegue bom. descobrir os nossos processos de uma forma super Isso é legal. verdade. Márcia, obrigado, tá? Pessoal, Super gratidão. beijo. Até mais. Beijo. Obrigada, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau.